Inacreditavelmente, eu cheguei a 180 mil seguidores. A mim me surpreende sempre a rapidez com que aumenta o número dos meus seguidores, conhecendo eu todas as minhas limitações, um advogado e um professor universitário com todas as limitações físicas, andando com andador, não saindo de São Paulo, prisioneiro da cidade, pelas minhas próprias dificuldades de movimentação e ainda o cérebro, a cabeça funcionando um pouco, mas mesmo assim conhecendo todas as limitações, tendo 180 mil seguidores, a mim me alegra muito. Por outro lado, fico espantado que isso aconteça. E, por fim, como eu quero a cada um, eu sempre, diariamente, para todos os seguidores, eles têm minha oração, já que há mais de 50 anos vou à missa todo dia, uma forma de dar a Deus meia hora e receber de Deus 23 horas e meia para que eu possa usufruir do dia. Nenhum banco dá juros com esta magnanimidade que eu recebo de Deus. Mas nesse momento eu estou oferecendo também aos meus seguidores as minhas orações. Mas o que eu também queria dizer, e acho isso importante, eu tenho procurado, depois das eleições, fazer com que nós pensemos em saber retroceder para depois recuperar. Eu entendo que houve nas eleições uma censura, o que a Constituição não permite, os artigos 220, para o primeiro, para o segundo, o artigo 5º, inciso 4. E esta censura, evidente, prejudicou o presidente Bolsonaro. Por outro lado, foi o Supremo que resgatou a figura do presidente Lula. Então, a forma como o Poder Judiciário enfrentou, isto é, com uma preferência efetiva em relação ao candidato Lula e com uma antipatia que também existia da parte do presidente Lula, do presidente Bolsonaro, melhor dizendo, em relação ao Poder Judiciário, a meu ver, foi um elemento também determinante no resultado das eleições. Mas a verdade é que o povo, tendo conhecimento de tudo o que aconteceu com o presidente Lula, tendo conhecimento dessa atuação da Suprema Corte, tendo conhecimento, inclusive, das posições do presidente Bolsonaro, o presidente Lula ganhou as eleições. O eleitor, que é o poder soberano, o povo elegeu uma diferença mínima de 2 milhões e 125 milhões de eleitores, o presidente Lula. Como é que eu vejo, o que eu gostaria que o presidente Bolsonaro fizesse? Ele sai como um líder fortalecido. Perdeu as eleições, mas teve 58 milhões de eleitores a seu favor. Ele fez um governo bom, mostrando que teve a pandemia, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e a economia cresceu e a inflação caiu abaixo dos Estados Unidos. O desemprego caiu, a economia, o PIB subiu, num momento em que o mundo inteiro estava em crise. Nunca se ouviu e se imaginou que o Brasil pudesse ter uma inflação menor do que da Inglaterra, do que dos Estados Unidos, que em muitos países europeus. O que vale dizer, foi um governo que 58 milhões de eleitores acharam que era um governo, considerando todos os fatores negativos, positivo. Olha, ele é uma força que pode ser uma força agora, se ele assumir a liderança efetiva daqueles que não votaram no presidente Lula, fazer uma oposição responsável. E a oposição responsável é afastar aqueles radicais que, na verdade, falam em golpes de Estado, etc., porque não há espaço na Constituição para isso. Só poderia haver se tivesse uma fraude sistêmica, que não houve, de tal maneira que foi a vontade do eleitor. Ele pode agora assumir com responsabilidade e para o bem do Brasil uma oposição capaz de não permitir distorções por parte
Arthur vendo o presidente Lula. E tem a impressão que, pela indicação do ex-governador Geraldo Alckmin, do próprio Mercadante, com quem eu debati durante 10 anos na televisão, no programa Gazeta ao Meio-Dia, e que, enfim, dentro da equipe, um dos moderados da equipe do PT, o fato de terem sido indicados para o governo de transição já demonstra também que sabem perfeitamente que com esta oposição os radicais da esquerda também não devem prevalecer. Então, como eu gostaria, como eu imaginaria, nesse momento em que se perdeu a eleição por apenas 2 milhões de votos, que ele, o presidente Bolsonaro, que é indiscutivelmente um líder, senão não teria 58 milhões de votos, nunca houve uma diferença tão pequena para um presidente que ganhou a eleição, se transformasse no grande símbolo da oposição e num símbolo de oposição responsável. E com o que o presidente Lula eleito teria também a cautela. Se pudéssemos afastar os radicais dos dois lados, para que se pudesse ter a possibilidade de um governo com uma liderança do presidente Bolsonaro, poderia inclusive se cacifar novamente para as eleições de 2026, dependendo da sua atuação como oposição responsável. Eu creio que nós poderíamos passar esse momento de turbulência com maior tranquilidade. Eu sou daqueles que sempre, com moderação na minha vida profissional, na minha vida de professor universitário, entendia que a democracia se faz com o diálogo. E tenho a impressão que se o presidente Bolsonaro, com esse cacife de 58 milhões de brasileiros, quase metade do eleitorado brasileiro tendo votado nele, e o presidente Lula tendo sido eleito por apenas 2 milhões, sabendo, portanto, que vai ter que governar para todo o Brasil, mas que quase metade do Brasil não está com ele, que se possa efetivamente encontrar uma boa solução. Eu vou continuar batendo nessa tecla. Esquecer o passado se perdeu. Houve, evidentemente, censura, houve esses aspectos, mas isso é coisa do passado. Foi o eleitor que decidiu a eleição, aqueles que evidentemente votaram. E um presidente Bolsonaro com esse cacife, com esse capital, pode efetivamente exercer uma liderança que ele tem. Talvez seja no momento da ala conservadora o mais importante líder que se tem. Os outros desapareceram. Nenhuma tem a expressão que tem o presidente Bolsonaro. Que faça uma oposição responsável sendo líder, com um estilo de liderança de oposição, com um estilo de poder dialogar sem transigir nos seus valores, que eu sei que ele não transigiria. Com o que eu tinha a impressão que o Brasil se encaminharia para um governo em que a esquerdização radical não poderia ser implantada. Isso poderia realmente trabalhar por um Brasil caminhando para um centro em que os conservadores tivessem também voz, porque numa democracia tem que se respeitar as maiorias e as minorias. E quando as minorias são quase maioria, como aconteceu nessa eleição, esse respeito tem que ser maior. Nesta tecla, nesses meus 87 anos, não sei quanto tempo Deus ainda me dará, e aqui continuar, eu continuarei batendo. Porque sempre acreditei na democracia desde os bancos acadêmicos. E é nesta linha que eu procuro fazer com que o presidente Bolsonaro não desista da sua luta, mas que lute agora como oposição com a força de 58 milhões de brasileiros. Aos meus seguidores, era a mensagem que eu queria dar ao agradecer de coração ter tantos amigos, porque cada seguidor é um meu amigo nesse Brasil.